Fala, nação azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos acompanhar aí o que o pessoal lá do Sport Center tá falando sobre o Cruzeiro, sobre o jogo que o Cruzeiro fez. Estão enchendo a bola do Cruzeiro aí e também comentaram sobre o lance específico lá do pênalti, que o Dourado e o Bruno Rodrigues aí discutiram na hora do pênalti. Eles estão discordando veementemente aí da atitude do Dourado. Que não foi legal realmente, desconcentrou ali o Bruno Rodrigues. Talvez se não tivesse tido aquela discussão, o Cruzeiro teria marcado e teria buscado aí um empate ou até a virada. Infelizmente não deu. Créditos aí para Sport Center da ESPN. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. É isso, Palmeiras bem, Fluminense também bem, não tanto no estilo Fluminense. Claro. Vencendo, é nosso primeiro assunto aqui para valer. O Fluminense foi ao Mineirão enfrentar o bom time do Cruzeiro e venceu. Vamos dar uma olhada nos gols? A gente vai seguir ao vivo já para o gigante da Pampulha. Olha, essa jogada foi uma maluquice. A bola vai, a bola volta, tira em cima da linha. Aí o Ganso completa o gol no final do primeiro tempo. Quase que a bola entra sem querer com o Cano. E aí sobra para o Ganso na terceira tentativa. O Fluminense abre o placar. Essa completamente por querer. Germán Cano, o artilheiro tricolor, faz o segundo de cabeça. 2-0, placar final 0-2. Cruzeiro 0, Fluminense 2. E teve a confusão do Henrique Dourado, que quis bater o pênalti. Enfim, vamos lá, os detalhes todos da partida com a nossa Duda Gonçalves, a repórter revelação da televisão brasileira. Tudo bem, Duda? Boa noite. Ei, Edu, um abraço para você, pro Antero, para quem nos acompanha aqui neste Sport Center. Pois é, o Fluminense veio aqui até o Mineirão, venceu o Cruzeiro por 2-0. Um jogo bem difícil, disputado, com os dois times tendo oportunidades. O Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, teve uma atuação um pouco melhor, criou boas chances, 27 finalizações com Wesley, Bruno Rodrigues, Gilberto, mas não foi eficaz, não conseguiu balançar as redes, teve muita dificuldade no último terço. E aí o Fluminense, do técnico Fernando Diniz, claro, se aproveitou. Não tinha nada a ver com os problemas do Cruzeiro e conseguiu marcar os seus 2 gols. O primeiro com o Ganso no primeiro tempo, depois com o Cano na segunda etapa. Claro, destaque porque esses 2 gols em oportunidades também de bola parada, né? Aliás, o segundo, um cruzamento muito bom aí do Guga para o Cano, na cabeça do Cano, e ele acaba cabeceando para o fundo das redes. O Cano, que também fez outro gol, esse a gente não coloca, mas o Cano acabou tirando uma bola do Cruzeiro quase que dentro do gol, tira de cabeça também, fazendo ali um papel quase que de zagueiro, e ele teve essa boa oportunidade também para defender o Fluminense nesse caso. O Fluminense, que depois dos 30 minutos do segundo tempo ficou com um homem a menos, o André foi expulso por reclamação, depois de uma situação de pênalti que a gente vai falar já, mas o Fluminense ficou aí 15 não, viu? Pelo menos 30 minutos depois aí com um homem a menos, porque o árbitro deu aqui 14 minutos, muita confusão já no final da partida. A parte psicológica de Cruzeiro e Fluminense aqui no Mineirão acabou esquentando o clima, e aí depois 14 minutos de acréscimo aqui no Gigante da Pampulha, e o Fluminense saiu com esse resultado positivo. Como eu disse, não tinha nada a ver com os problemas do Cruzeiro, coloca fim a esta invencibilidade do time celeste, né, que vinha de 3 vitórias no Brasileirão. Fluminense muito bem também neste Campeonato Brasileiro, Edu. É isso. Ô, Duda, a gente tem o trabalho da Duda Gonçalves. Vamos ouvir o Fernando Diniz. A gente separou um trecho aí da entrevista coletiva do técnico, que é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo. O Cruzeiro é um jogo com uma boa equipe, então tem determinados momentos que o controle ele muda de lado. Mas às vezes o Cruzeiro ficou ali em cima da gente, foi mais assim sequência de escanteio do que mais. Eu acho que a gente fez exatamente o que a gente queria fazer no jogo. O que a gente pecou um pouquinho em algumas situações foi assim, oferecer algumas transições muito rápidas, que é um time muito rápido do Cruzeiro. E essa bola do Cano foi foi um escanteio, bola parada, que conseguiu escapar a marcação, que às vezes acontece mesmo. Mas eu gostei da postura do time, desde o começo do jogo até o final. Teve algumas oscilações, que é normal, porque o adversário tem qualidade,
Mas infelizmente faltou um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma para concluir. Mas a gente fez um bom jogo, a gente vem crescendo. A gente enfrentou, se não uma das melhores, a melhor equipe do Brasil hoje, né? Então a gente enfrentou de igual para igual, a gente teve oportunidade, a gente sabia que ia ter oportunidade para fazer o gol. Mas tivemos muito volume ofensivo e fica aquele amargo de boca, aquele sentimento de não termos conseguido ter feito o gol. Tivemos várias ocasiões, não conseguimos, pronto. Não podemos fazer mais nada em relação a este jogo, mas uma coisa que fica, se havia dúvidas, eu nunca estive, e apanhamos uma equipa muito boa, parabéns ao Diniz, parabéns ao Fluminense pela vitória, mas nós estamos preparados para tudo. Às vezes vamos ganhar, às vezes vamos empatar, às vezes vamos perder, é verdade, mas este tipo de entrega e de organização vai nos dar muitos pontos. Muito bem, vamos voltar com a Duda Gonçalves falando ao vivo do Mineirão. Queria que falasse sobre a recepção da torcida do Cruzeiro ao Fábio, ídolo de tantos anos, né, multicampeão pelo Cruzeiro, e falasse dessa confusão na hora da cobrança do pênalti, porque houve um momento que realmente pareceu que o Cruzeiro poderia buscar o resultado no final do jogo, no momento do pênalti, quando o Fluminense ficou com um a mais na expulsão do André. Duda. Exatamente, Edu. Começando pelo pênalti, ali por volta dos 29 minutos, o Manuel, um toque de mão, e aí a arbitragem acaba assinalando o pênalti a favor do Cruzeiro. E aí começou toda a confusão, viu, Edu? Porque Bruno Rodrigues e Gilberto se desentenderam. O Gilberto, ele ainda não balançou as redes pelo Cruzeiro, recém-contratado do time celeste, vivia, né, o Gilberto, aliás, o Henrique Dourado vivia, né, esse momento também difícil. E aí o Henrique Dourado pega a bola ali e fala, eu vou bater. Só que o Bruno Rodrigues é o artilheiro, o atacante do Cruzeiro, o batedor oficial do time celeste, e ele também queria bater. E começaram a discutir, literalmente, antes da cobrança do pênalti, Dourado e também o Bruno Rodrigues. E um ali falou coisas no ouvido do outro, troca de farpas, e acabou desestabilizando o Bruno Rodrigues, que no final foi quem bateu, né, quem cobrou esse pênalti. O Bruno Rodrigues fez a primeira cobrança e o Fábio defendeu. A arbitragem viu ali que o Fábio tinha se adiantado alguns passos e pediu para repetir a cobrança. E, novamente, tanto Dourado quanto o Bruno Rodrigues discutiram para ver quem bateria a cobrança. Já que o Bruno Rodrigues tinha perdido a primeira, o Dourado queria cobrar a segunda. Só que o Bruno Rodrigues não deixou, novamente discutiram, ele queria cobrar a segunda, já que tinha errado a primeira. E ali o Bruno Rodrigues foi para a cobrança e sequer passou perto da meta do goleiro Fábio, né? Se antes ele tinha defendido, essa ele nem teve muito esforço, porque o Bruno Rodrigues acabou isolando essa bola aqui no Mineirão. Então, totalmente desestabilizado, de fato. Os jogadores, inclusive, falaram sobre isso na saída, né, que era um excesso de vontade, enfim, briga ali porque os dois jogadores queriam fazer o gol, o Dourado o seu primeiro com a camisa do Cruzeiro, o Bruno Rodrigues queria marcar mais um, mas a bem verdade é que o Cruzeiro é quem foi prejudicado com essa confusão dos dois, porque o Cruzeiro teve a oportunidade de diminuir e até mesmo, quem sabe, buscar um empate aqui no Mineirão, mas daí, a partir do pênalti, a parte psicológica do time do Cruzeiro, de fato, já não foi mais a mesma. Os jogadores não conseguiram voltar para essa partida da mesma forma e foi uma confusão generalizada, né? Então, ficou feio também para os jogadores do Cruzeiro, os dois atacantes discutindo aqui no Gigante da Pampulha. Falando agora do Fábio, ele, é a segunda vez que ele volta aqui ao Mineirão, no ano passado, justamente contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, ele esteve por aqui, recebeu algumas vaias durante o jogo, né? É bem normal, a torcida não gosta muito, né, que o Fábio defenda outra meta que não a dela, mas antes do jogo, o Fábio foi muito aplaudido aqui no aquecimento, quando subiu para o gramado. Os torcedores aqui do Cruzeiro cantaram que ele é o melhor goleiro do Brasil, fizeram referência também ao goleiro que é ídolo também do Cruzeiro. E só para fazer um adendo, viu, Edu, falando de goleiro, o goleiro Fábio foi muito elogiado também pelo técnico Fernando Diniz agora na entrevista coletiva. Hoje também tinha um grande goleiro ídolo do Cruzeiro, o Dida estava aqui acompanhado do Ronaldo Fenômeno em um dos camarotes do Gigante da Pampulha. Infelizmente, viu essa derrota por 2-0, o Rafael sofreu os 2 gols, mas também estava marcando presença aqui no Gigante da Pampulha. O Fluminense com seus 2-0, a vitória volta para o Rio de Janeiro bem mais feliz, mais tranquilo amanhã. Outro adendo, Alexander acabou sentindo aqui já no finalzinho da partida. O técnico Fernando Diniz disse que ele teve uma entorse, mas que vai ser reavaliado amanhã também para saber a situação do jogador do Fluminense. Edu. Valeu, Duda. Obrigado. Bom descanso para você, companheira.
Um abraço, bom trabalho para vocês e um abraço também para o fã de esporte. Valeu, vamos nessa. Muito assunto ainda aqui no Sport Center. Esse jogo, o Cruzeiro, então, fica na 5ª colocação do campeonato, o Fluminense é 3º. E eu quero que o Antero fale sobre essa confusão, sobre a cobrança de pênalti, se o Henrique Dourado, o ceifador, foi muito mal. Acho que foi. Vamos ver o que disseram o goleiro Rafael e o técnico Pepa sobre essa polêmica na cobrança de pênaltis. Eu acho que é a decisão deles ali no campo, velho. Eu acho que às vezes a gente engessa demais o futebol e o futebol tem isso, velho. São 30 pessoas, são 30 atletas, mais comissão técnica e a gente briga, a gente discute, a gente sai na mão se tiver que sair, porque todo mundo quer vencer e honrar a camisa. Eu acho que aconteceu ali é normal, velho, acontece e com certeza os caras vão estar se abraçando ali agora e no próximo jogo o Bruno já fez vários gols e vai fazer de novo. O que interessa é o que se passa dentro de campo, o que se passa dentro de campo e o que se passa no treino e o que se passa no balneário. As missões são dadas de forma específica. Portanto, não vale a pena estar aqui a fazer novelas sobre isto. Não era o Dourado a bater, era o Bruno. Ponto final, não vou estar a fugir a questão nenhuma. Não era o Dourado. Portanto, mas aqui ninguém leva desaforos para casa. Está resolvido, ponto final. Foi feio, foi inadmissível, mas está resolvido, que isso é o mais importante. A gente entende que vai ter conversa com o Henrique, que ele não deveria ter feito aquilo. Porque a impressão que me dá, Antero, é que quando o Bruno perde o pênalti, o Henrique quase que fica contente. Porque, tá vendo? Era eu que devia cobrar, não você. Foi uma das discussões por pênaltis mais fortes que eu já vi no futebol. O que você acha? O Henrique é um grande cobrador de pênaltis, né? Mas ele fala, na entrevista saindo do jogo, que tudo é pelo bem do Cruzeiro, pela grandeza da entidade. Me parece que o comportamento dele não foi por bem do Cruzeiro. Olha, a minha memória falha, mas eu sei que o pessoal da produção é excelente. Não teve uma discussão dessa do Neymar com quem? Foi com o Mbappé? Uma vez lá no Paris Saint-Germain? Foi com o Cavani. Bom, enquanto eu vou falando, o pessoal vai... Com o Cavani? É, com o Cavani. Tá vendo? Você sabe demais. Bom, só que essa foi mais intensa. Eu diria o seguinte, como jogador experiente, como jogador que tem realmente fama de ser um excelente cobrador de pênaltis, o Henrique deveria chegar para o mais jovem e falar assim, calma, respire, você não errou, foi o goleiro que se adiantou, capriche agora e vamos arrancar para a reação. Seria, para mim, essa a atitude mais sensata. Se ele tem vontade de mostrar que é eficiente, que vai marcar, ele vai mostrar isso no dia a dia, como disse o Pepa, nos treinos, até com o erro do companheiro na primeira tentativa, e eu digo que não foi erro, foi o goleiro que acabou sendo esperto, e naturalmente ele passa a ser o cobrador de pênaltis da equipe. O próprio técnico disse, não era o Henrique, mas era o Bruno. Pronto, morria ali o episódio. Olha, é que um empurrou aqui, outro empurrou ali. Mas eu já vi esse tipo de bate-boca resultar em expulsão dos dois, hein? Né, dos dois ou daqueles que se envolveram, mesmo sendo da própria equipe, acabaram saindo de campo. Isso aconteceu até com o Palmeiras lá há muito tempo atrás. E galera, vocês acham que o Cruzeiro ainda vai repercutir muito na mídia paulista, carioca, no Brasil afora, hein? O que vocês acham? O Cruzeiro vai jogar bem ainda, em alto nível até o resto desse campeonato? Começou agora, 5 jogos na verdade, mas o Cruzeiro está mostrando aí que tem muito para mostrar ainda nesse campeonato. Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.